No último jogo da Série B, conseguimos o nosso título com 2 rodadas de antecipação. E o técnico Enderson Moreira, novamente, falou ali com a imprensa a respeito da conquista botafoguense. O técnico visivelmente estava tranquilo em relação às suas falas, parabenizou o torcedor, parabenizou os jogadores, colocou na conta dos atletas tudo pela conquista e também falou um pouquinho sobre a temporada 2022. Segundo o técnico, agora já começará aquela situação dele planejar o que vai acontecer em relação ao Botafogo visando o próximo ano. O técnico também colocou ali alguns pontos como decisivos para que ele conquistasse este acesso para o Botafogo. Por exemplo, ele colocou a partida contra o Coritiba como aquele jogo que ele falou: aqui a gente vai subir. O time encarou tudo certinho. O vestiário ele também colocou como algo bastante positivo. E foi uma entrevista coletiva bastante sóbria do técnico. E ele agora deixou bem claro que quer ficar no Botafogo, que quer seguir com o seu trabalho, parabenizou toda a estrutura que está sendo feita no Botafogo, toda essa mudança estrutural que o clube está fazendo, porque isso é muito importante. Não adianta apenas o Botafogo subir para não ter ali mais nada sendo feito nos bastidores. E o clube tem feito isso nos bastidores, tem mudado a sua filosofia de trabalho, tem mudado tudo. E agora a gente espera que as coisas realmente aconteçam fora das 4 linhas e que ano que vem a gente consiga montar um time para ali conseguir almejar alguma coisa dentro do Campeonato Brasileiro, não apenas 45 pontos. Vou colocar aqui, não analisando cada fala do técnico Enderson Moreira, porque ele falou algumas vezes sobre o mesmo assunto. O que eu vou colocar aqui? Vou selecionar algumas das principais falas do técnico botafoguense, na íntegra ali mais de 17 minutos, lá na Botafogo TV, para vocês acompanharem tudinho que o técnico Enderson Moreira falou. Mas, novamente, ele é o responsável pelo acesso. Ele pegou ali o Botafogo em ruínas. Ainda falta mais uma análise da coletiva neste ano de 2021, no jogo contra o Guarani. Mas ali vai ser um jogo de festa. As perguntas após o jogo serão muito mais visando a próxima temporada do que o jogo em si. Como foram hoje, foi mais ali uma relação de tudo que aconteceu estruturalmente. Mas parabéns para você, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo acesso. E o Botafogo, ele é grande demais. E na boa, você entrou na história do clube. Como Lever Coupe entrou em 2003, como Ricardo Gomes entrou em 2015, você entra em 2021. Talvez o seu tenha uma pitadinha especial, porque na situação que você pegou, amigo, olha, o Botafogo estava ferrado e você mudou totalmente a estrutura. Mas essa nossa análise da coletiva está em nome de 1xBet. Se você hoje fez a fezinha marota moleque serelepe no 1xBet, você ganha uma graninha em relação ao Botafogo. Se você ainda não é cadastrado, cadastre, o link está aqui ó, no primeiro comentário. Você pode fazer sempre a sua fezinha marota e moleque a respeito da Estrela Solitária. Vai rodar a vinheta e daqui a pouco as principais falas do técnico Enderson Moreira. Parabéns, Enderson, subimos e você é o responsável junto com os atletas. Deixa o like, hein? Inscrevam-se no canal e compartilhem. Valeu! Quando você chega no momento assim como a gente chegou, foi realmente a insegurança, porque as coisas não estavam acontecendo muito bem. Então qualquer nome ali talvez tivesse um certo receio, todo mundo tivesse um certo receio daquilo que o treinador e sua comissão pudessem entregar. Mas eu acho que aos poucos a gente foi mostrando um pouquinho do trabalho, e eu queria assim enaltecer, se tem os grandes responsáveis por essa conquista são os jogadores. Eles foram fantásticos, assim, eles abraçaram demais assim, o Enderson e a minha comissão. A gente se sentiu muito em casa e eles sempre tentaram fazer aquilo que eu propunha, o que a gente conversava, de estratégia, de forma de jogar, de ideia de jogo. Então eu queria, acima de tudo, agradecê-los muito assim, pela dedicação, pelo empenho de todos. A gente sempre foi um grupo, a gente nunca foi 11 jogadores que estavam aqui. Esses 11 só representavam o nosso elenco, os nossos trabalhos, sempre foram muito competitivos, muito disputados. Quem jogava pouco, treinava com muita intensidade, aumentava sempre o nível do treinamento. Eu acho que isso foi fundamental para que a gente pudesse ter hoje essa conquista. E um agradecimento muito especial ao nosso torcedor. Em determinados momentos eles foram o goleiro, os zagueiros, os laterais, os volantes, os meias, os atacantes. Eles nos empurraram assim, em momentos difíceis que os jogos
poderiam ter nos levado para um outro caminho. Eu acho que o torcedor foi fundamental. Mas eu tive isso eu falei no vestiário depois, eu tive muita confiança que a gente ia conseguir o nosso acesso ali no jogo contra o Curitiba. A gente estava enfrentando o líder do campeonato, jogando os seus domínios, e eu acho que a gente teve uma atuação muito boa, assim. A gente conseguiu controlar o jogo, a gente conseguiu jogar, a gente conseguiu impor as dificuldades todas para o Curitiba, dar poucas oportunidades de gol para eles. Então, fico feliz porque aquele momento foi um momento, eu acho que, importante para todos. E eu relatei isso até na conversa após o jogo, assim, muito feliz pelo resultado, mas eu falei assim que a gente estava caminhando muito bem. E a questão de ser campeão, eu acho que a gente começou a cada jogo ter atitudes de campeão. E a gente foi falando isso durante todo o processo, né, no pós-jogo. A gente sempre tinha um comportamento de um atleta, de 2, de 3, de 4, que a gente relatava assim, poxa, isso é um comportamento de campeão. Jogador que às vezes não tinha necessidade de retornar tão rápido para a defesa, mas voltava e tirava uma bola. Então, assim, o comprometimento desse grupo, ele acabou nos levando ao título, porque eles, acima de tudo, eles tiveram atitudes campeãs. E isso foi muito bacana e a gente foi descobrindo e foi vendo e enaltecendo isso com o passar do tempo, né? Então, o jogo contra o Curitiba foi um jogo, um marco, assim, que eu particularmente falei, nós vamos subir. E as atitudes de campeão, elas foram acontecendo durante a competição, fazendo com que a gente pudesse acreditar também no título. Olha, eu vou te confessar que a gente estava muito focado agora nessa reta final, de não desmobilizar, de não perder o foco. A gente conquistou o acesso no último final de semana, então assim, ainda estava tudo sem muita certeza do que poderia acontecer. Então o nosso foco sempre foi buscar o acesso, né? E a partir do momento que a gente conseguiu o acesso, a gente projetou a questão do título. A gente sempre falou, poxa, temos essa oportunidade, eu acho que a gente não pode abrir mão. Então eu acho que a partir de agora é que a gente pode começar a projetar 2022, não que o clube de alguma forma não pudesse fazer alguns planos, mas a gente sabe que era fundamental a questão do acesso, né? A gente tem um investimento muito diferente, né? E a gente precisa agora ter tranquilidade para poder tomar as melhores decisões. Então vamos aguardar, eu acho que essa semana é uma semana boa para que a gente possa começar a conversar um pouquinho sobre 2022. A gente não teve tempo, né, de conversar nada sobre 2022, né? O que eu posso falar é que eu tenho muita vontade, né, de continuar um projeto aqui, claro. Sei exatamente assim que foi muito bacana a conquista, mas que os desafios para a próxima temporada são muito maiores, né? E o trabalho vai ser muito maior também, e a gente sabe que não vai ser fácil, né? Esse desafio. Então a gente não tinha nem parado para conversar sobre isso, né, sobre 2022. A gente estava muito focado aqui nessa reta final, principalmente na questão do acesso, né, que para nós era fundamental, assim, era muito importante. Em relação à mudança, não sei, eu acho que houve vamos colocar aí um casamento que deu certo, né? Porque eu vinha com as minhas ideias, são ideias que eu trabalho já há muito tempo, né? Não que são as mesmas, mas são ideias de forma de jogar, de forma de organizar uma equipe, de forma de comandar, de forma de trabalhar o dia a dia. E eu encontrei aqui um grupo que estava muito preparado para aceitar esse tipo de ideia, né? De forma de jogar. Então foi um crescimento muito rápido, assim, uma adaptação muito rápida. A gente foi encaixando a equipe e a cada dia eles dando respostas melhores. E um ambiente muito bom, assim, não vou deixar de ressaltar isso, né? Um ambiente muito favorável. Tanto o Freeland, que eu já falei, mas o nosso presidente também, assim, a forma com que ele conduz, né, cada área, assim, eu acho fundamental, e ele sempre se mostrou muito positivo, acreditando muito que a gente conseguiria
dar uma reviravolta na competição, né? E eu falava muito com os atletas, olha, não importa como começa, importa como termina. E a gente tinha a oportunidade de terminar de uma forma diferente e ainda bem que terminamos aí com o título e acho que vai ser um grupo que vai marcar, já marcou muito a minha vida e eu acho que todos vão ter essa mesma sensação, uma lembrança e um carinho muito especial porque vivemos aqui um momento ímpar aí no futebol. São esses momentos que muitas vezes vale a pena diante de toda a dificuldade que a gente enfrenta no dia a dia, das críticas, da gente poder ter que carregar todo um peso às vezes do não sucesso, né? Nesse momento eu queria mais compartilhar, não é o trabalho só do Anderson, é o trabalho de toda uma comissão técnica, eu sou apenas talvez a pontinha desse iceberg que aparece, né? Que aparece para vocês. Mas é um trabalho enorme de equipe, grandes profissionais, que se dedicam muito, mas dedicam muito para que os atletas tenham as melhores condições de poderem fazer o seu jogo dentro de campo. Anderson, parabéns pelo título, aqui é Thiago Franklin do canal do TF. Eu gostaria que você falasse em que momento você olhou para o elenco e falou assim: esse acesso ninguém tira da gente, esse time é do caramba. Quando que você teve essa percepção interna? Um abraço. Não, eu acho que assim, a cada dia que a gente teve oportunidade de trabalhar com esse elenco, a gente foi descobrindo assim que era um elenco especial, assim, é um elenco que estava preparado para poder conquistar esse acesso. Porque os momentos, eu cheguei aqui no momento, talvez o momento mais crítico assim na competição. A desconfiança era enorme, as dúvidas, né, perante os atletas. E nesse momento eles foram muito positivos, assim, eles tiveram personalidade para poder enfrentar as dificuldades. Eu costumo falar, né, assim, o que baliza realmente o grande jogador, o grande ser humano, é o poder de enfrentamento, né? Eu acho que de todos nós brasileiros, de acordar com tantos problemas e enfrentá-los, né? E eles deram uma lição, né, dessa possibilidade assim, de vencer esses obstáculos no dia a dia. Então toda vez que se apresentava uma dificuldade, eles davam um passo para frente e enfrentavam. Então isso foi nos dando cada vez mais confiança de que a coisa ia fluir, ia acontecer. E aí, curtiram as falas do técnico Anderson Moreira? Então assistam lá na íntegra na Botafogo TV. Aqui foram apenas alguns trechinhos a respeito do nosso técnico. Valeu, Anderson. Subimos. Fogo neles, sempre.